Internacional. O futebol brasileiro tem um novo campeão. O campeão invicto é o Internacional de Porto Alegre. Essa semana a gente tem uma final antecipada de Campeonato Brasileiro. Se o Inter ganhar do Flamengo, vai entrar num caminho bom aí para ser tetracampeão da competição. Um título que com certeza vai entrar para a história por ser o primeiro Campeonato Brasileiro quarentenado, o primeiro Campeonato Brasileiro sem torcida. Pode ser muito importante, mas ao mesmo tempo uma página para um clube que tem muita história. A gente resolveu relembrar aqui talvez uma das mais bonitas histórias já escritas pelo Inter. O primeiro campeão brasileiro sem derrotas, o título invicto de 1979. Então agora vamos de 5 fatos sobre o Inter de 79. Então vamos ao primeiro. Acredite se quiser, o Inter, campeão invicto brasileiro, entrou na competição completamente desacreditado. Aquele time vinha de uma primeira metade da década assim mágica. O time foi 8 vezes campeão estadual. O Inter foi campeão brasileiro de 7-5, de 7-6. Aí vieram os paulistas com São Paulo e Guarani aí tomando os títulos do brasileiro. E no Gauchão o time já não vinha desempenhando daquela forma. No Gaúcho de 79 e acabou o campeonato em terceiro. Então apesar de ter um time cheio de ídolos, jogadores habilidosos e de futebol mágico, aquela equipe não botava aquele medo todo que já tinha botado no começo da década. Aí que entra outro fato. A genialidade de Enio Andrade. 2 Inter 0 Vasco. Um dos melhores técnicos da história do Brasil, e ele tinha essa característica de mudar muito o time no vestiário, de motivar os jogadores para entrar diferente para um segundo tempo, pegar um time que não era tão acreditado, não era tão temido e transformar numa máquina de vencer. O Enio Andrade assumiu o time depois da decepção no Gauchão, focou na preparação física e era um cara com muita sabedoria já, né? Já tinha sido campeão brasileiro com o Palmeiras 60, já tinha treinado a seleção brasileira, só botou em prática o que o Brasil sabia que ele era capaz. E vale lembrar, depois desse título, o Enio foi campeão pelo Grêmio, maior rival, em 81, só 2 anos depois, e pelo Coritiba em 85. Outro fato. O Inter, apesar de campeão invicto, não tem a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. Então você, colorado, que fica aí batendo no peito falando o Inter de 79 foi o melhor time da história do Brasil, você está completamente equivocado. Sabe qual foi o time com maior aproveitamento na história do Brasileirão? O campeão de 1976. Internacional. Olha só, em 79 foram 23 partidas e nenhuma derrota. 16 vitórias, 7 empates, 40 gols. Só que teve muito empate ali, então o aproveitamento foi de 79,7%. O Inter de 76 teve 84% de aproveitamento, ou seja, é um time que quando ganha, né, não deixa pra ninguém. Mais um fato, a gente vê muitos comentaristas falando que aquele time, ele tinha uma sabedoria mais, ele jogava de uma forma diferente, com muita inteligência. Isso foi validado por ídolos multifuncionais. Caras que jogaram muito, depois foram técnicos, depois foram comentaristas, depois foram técnicos de novo, depois foram comentaristas, vocês não vão entender. São 4 jogadores que exerceram as 3 funções. Falcão, Batista, Mário Sérgio e Mauro Galvão. O Mauro Galvão quase não ficou muito nas 2 funções. O Batista, além de técnico, foi comentarista do Sport TV, protagonizou aquela cena... Essa cena aí. Aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. O Mário Sérgio alternou entre as 2 carreiras bastante, inclusive trabalhava como comentarista quando nos deixou, na tragédia da Chapecoense, ele estava naquele voo. E o Falcão, que foi o que teve maior sucesso no campo, também teve maior sucesso fora do campo. Treinou a seleção brasileira, foi o comentarista mais famoso deles, aqui na casa também, depois voltou a ser técnico, depois voltou a ser comentarista. Então obteve muito sucesso nas 3 funções. Falcão, pelo jeito, é aquele que o que se propor a fazer vai fazer bem num ciclo eterno pro resto da vida. E o Falcão é o foco do último fato. O time de 79 tinha alguns dos maiores ídolos do Internacional. Faz muito sentido, né? Um time com um feito tão gigantesco ter jogadores gigantescos. Hoje, se a nova geração de torcedores do Inter tem como ídolos Fernandão, D'Alessandro, a geração mais antiga idolatra Falcão, que é o maior ídolo da história do Inter. O Falcão tem 3 títulos brasileiros, né? Os 3 títulos da década de 70,
e 390 partidas pelo clube. Vai lembrar que o Falcão foi muito importante naquela reta final, apesar de não jogar o primeiro jogo da final. Na semi, contra o Palmeiras, ele jogou muito, fez 2 gols, virou um jogo em São Paulo, praticamente botou o time nessa final contra o Vasco. No segundo jogo, ele voltou e deixou a marca dele, claro. Agora, além de Batista, Jair, Mauro Galvão, novinho, jogando fino da bola, e tantos outros jogadores, vai lembrar que esse time também tinha o Valdomiro, que até hoje é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Inter, 711 partidas. Ele fez quase 200 gols e foi o único presente nas campanhas dos 8 títulos estaduais entre 69 e 76. E é claro, também foi tricampeão brasileiro ao lado de Falcão. Ou seja, é o Inter que tem uma camisa gigante, gosta de fatos históricos e campeonatos inusitados. Aquele 79 foi muito louco, né? Teve quase 100 times, um campeonato bem distinto. Como está sendo esse agora? Será que vem o 4º título?